Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que, para muita gente, é uma verdadeira batalha, né? Aquela luta com a balança. A gente vê promessas de emagrecimento por todo lado, mas a verdade é que o buraco é mais embaixo. A gente vai tentar decifrar um código que vai bem além daquele conselho batido de comer menos e se exercitar mais. Vamos entender o que realmente acontece por trás dessa dificuldade toda. Sabe aquela sensação? A pessoa se dedica, segue a dieta direitinho, mas o resultado parece que não dura. É como remar contra a maré, um esforço que parece que não leva a lugar nenhum. E essa história é muito mais comum do que parece. A explicação para isso, olha, é surpreendente. No papel, a matemática é simples, né? Se a gente come menos calorias do que gasta, a gente emagrece. Ponto. Mas na vida real, para a maioria das pessoas, essa conta simplesmente não fecha. O esforço é enorme, a restrição é pesada e o peso, ele volta. E muitas vezes volta com juros. Fica a pergunta: se contar calorias falha tanto, por que a gente continua insistindo nisso? Pois é, a resposta não está na calculadora. Ela está no nosso cérebro. O que a gente precisa entender é que não existe só um sistema controlando a nossa fome. Na verdade, são dois. E eles vivem literalmente num cabo de guerra dentro da nossa cabeça. De um lado, a gente tem o que se chama de sistema homeostático. Imagina ele como se fosse o contador do nosso corpo, sabe? Super racional, focado só na necessidade de energia. Quando a gente come o que precisa, ele manda um sinal para o cérebro, tipo: olha, já temos combustível suficiente por aqui, pode parar. É um sistema bem reguladinho, bem eficiente. Aí, do outro lado, entra o sistema hedônico. Esse aqui é tipo o departamento de marketing do cérebro. Ele não tá nem aí para necessidade. O que ele quer é prazer, é recompensa. Sabe aquela vontade de comer um doce mesmo depois de ter almoçado super bem? Pois é ele trabalhando. Então, comidas com muito açúcar, gordura, sal, elas ativam esse sistema de recompensa, liberando uma substância chamada dopamina. É uma onda de prazer tão forte que ela simplesmente passa por cima dos sinais de estou satisfeito do outro sistema. É nesse conflito interno que mora o problema de muitas das nossas escolhas. E claro, essa nossa busca por prazer não passou batida, né? A indústria de alimentos sacou isso muito bem e aprendeu a, digamos, a hackear o nosso cérebro. Eles criam produtos que são projetados exatamente para ativar esse sistema de recompensa no talo. Olha só o impacto disso nos nossos hábitos. Um estudo gigante mostrou que quase 30%, é isso mesmo, 29,6%, de toda a energia que os brasileiros consomem por dia vem de alimentos ultraprocessados. Pensa bem, é quase um terço de tudo que a gente come. É muita coisa. E a gente não está falando de nada de outro mundo, não. É o pão de forma do café da manhã, a pizza do fim de semana, o refrigerante, o biscoito, o salgadinho, aquela comida congelada que salva a gente na correria. São coisas do dia a dia, feitas para serem práticas e, claro, super saborosas. O segredo está todo na fórmula. Aquela mistura de açúcar, gordura e sal não é por acaso. Ela é calculada milimetricamente para atingir o que os cientistas chamam de ponto de êxtase. É o nível máximo de prazer que uma comida pode dar. E isso basicamente sequestra nosso sistema de recompensa. Aí a gente simplesmente ignora qualquer sinal de que já comeu o suficiente. E é exatamente aqui que um dos maiores mitos da nutrição começa a cair por terra. Aquela ideia de que o que vale é só o número de calorias, não importa de onde elas vêm. A gente já ouviu muito isso, né? Uma caloria é uma caloria. Parece até que faz sentido, mas é um jeito muito simplista de olhar para uma coisa super complexa que é o nosso corpo. A verdade é que a qualidade do que a gente come é muito mais relevante do que a contagem de calorias. Vamos pensar num exemplo prático: 100 calorias de amêndoas e 100 calorias de refrigerante. O número é o mesmo, certo? Mas o efeito no corpo, completamente diferente. As amêndoas vêm com fibras, proteínas, coisas que nos deixam satisfeitos e nos nutrem. Já o refrigerante é basicamente açúcar líquido. Ele dá um pico de insulina e, em vez de matar a fome, pode até deixar a gente com mais vontade de comer. E isso, gente, não é só achismo, a ciência já mostrou. Tem um estudo super importante publicado numa revista médica bem conceituada, a JAMA, que viu exatamente isso. As pessoas que se concentraram em comer comida de melhor qualidade, com menos açúcar e menos processados, tiveram resultados bem melhores do que aquelas que ficaram contando calorias de forma obcecada. Então, peraí, se o foco não é o peso na balança e nem contar calorias, qual deveria ser o nosso objetivo? A resposta é a gente mudar o nosso alvo, é adotar uma visão bem mais ampla do que é de fato ser uma pessoa saudável.
A própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é só não estar doente, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E aí a gente para pensar. Deixar de ir numa festa com os amigos por medo de sair da dieta pode até ajudar a balança, mas e o nosso bem-estar social e o mental? Viu como a conta não fecha? E isso tudo nos leva a uma constatação que é, de verdade, libertadora. Saúde não tem um corpo padrão. A nossa sociedade ficou meio obcecada com essa ideia de que ser magro é sinônimo de ser saudável. Mas a realidade é outra. Existem pessoas cheias de energia, com os exames todos em dia, super saudáveis nos mais variados tipos e tamanhos de corpo. Tá legal, mas e na prática, como que a gente faz para aplicar tudo isso no dia a dia? A resposta é a gente adotar um novo código de conduta, uma nova abordagem, uma que não é baseada em regras e proibições, mas sim em se conhecer melhor e ter mais autonomia para fazer as próprias escolhas. E esse novo caminho se apoia em 4 ideias principais. A primeira, olhar para a saúde de um jeito completo, sabe? Corpo, mente, vida social, tudo junto. A segunda, que é importantíssima, largar de vez a mentalidade de dieta, porque restrição quase sempre acaba em compulsão. A terceira, mudar o foco de só o que se come para como e por que a gente está comendo. E por último, talvez o passo mais transformador de todos, fazer as pazes com a comida e com o nosso corpo. Entender que comida é só comida, não tem essa de vilão e mocinho. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se a resposta nunca esteve na restrição? E se, em vez de viver em guerra com o nosso corpo, o caminho para uma vida mais saudável for simplesmente aprender a escutar os nossos próprios sinais e a entender melhor o mundo à nossa volta? Talvez a solução não seja mais uma dieta, e sim uma nova forma de enxergar a vida. Carb, invista em você.